seria se a gente realmente fosse um crente bom o tempo todo? Como seria se a gente sempre estivesse imitando a Cristo? Como é que seria esse mundo? Como seria essa juventude? O mês da juventude, mas a gente fala para toda a igreja. O que serve para a juventude serve para todos, amém? Os mesmos desejos que a juventude tem, os outros também têm, não é verdade? As mesmas fraquezas que a juventude tem, as outras partes da igreja também vai ter. Então, quando a gente fala a gente dá umas segmentadas, né? Escolhe algumas coisas, dá uma segmentada, mas toda a igreja, ela está apta para receber essas palavras também. Então, eu trouxe uma ideia hoje de como seria a igreja no Cristoverso. Como é que seria essa igreja do Cristoverso? Como é que vocês acham que seria? Vocês acham que precisaríamos de templo? Será uma igreja que cairia na graça de todos? Isso aí. O pastor Ximenes acabou de revelar o final da minha mensagem. Né? Isso é spoiler. Mas ficou muito bom. É isso mesmo. A igreja que cai na graça de todos. Mas como é que ela vai cair nessa graça? O que ela vai fazer para isso? O que ela pode, né? Com o que ela pode se contextualizar? Porque nós estamos no mundo. Nós temos que conversar com o mundo. Nós não temos que conversar só entre a gente, não. Apesar de que nem isso a gente está fazendo ultimamente, né? Mas eu queria entender com os irmãos que essa igreja já existiu. Essa igreja do Cristoverso, ela é possível. Ela já aconteceu no primeiro século. Nós chamamos de igreja primitiva, mas eu acho que é a igreja mais avançada que tinha. Em termos celestiais, em termos olhando com visão de Cristo, olhando para o Cristoverso, é a igreja mais avançada, é a igreja na sua versão final. O que seria essa igreja? Como é que essa igreja vivia? Onde é que essa igreja vivia? Como faziam para cultuar? E como é que eram as relações entre a igreja e fora da igreja? Como é que aconteceu isso daí? Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, por favor, em Atos 2. Atos 2, a partir do 42. A minha versão é NAA. Atos 2, a partir do 42. Amém ou misericórdia? Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2 é um texto muito conhecido. Atos 2 é um texto até polêmico. Ele divide opiniões, divide doutrinas, divide igrejas. Vários de nós acreditamos em um tipo de verdade, de uma vertente, né, de uma linha de pensamento, e outros em outra. Mas o que aconteceu em Atos 2? Sem a questão da divisão, sem a questão de nada disso. O que aconteceu lá? Aconteceu que, passando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. E parece que eu estou falando, mas esse é o primeiro versículo mesmo do capítulo 2 aí. Então todo mundo... Quem era esse todo mundo? Todos os cristãos, né? Ainda alguns judaizantes, alguns helênicos, que seja, mas eram cristãos. Eles estavam reunidos ali, depois de Pentecostes, todos para
ritual, né, uma festa que eles faziam. E vinha gente de tudo quanto é lado. É como se nós estivéssemos aqui em Vila Velha e vier gente do Rio de Janeiro, da Bahia, Minas Gerais, lá do Rio Grande do Norte, lá do Sergipe, né? Lá de Afonso Cláudio, de todo quanto é lugar. Né, Afonso Cláudio? Então, essa festa acontecia com pessoas de todos os lugares. Mas essas pessoas que estavam vindo, e aí compreendam que vinha gente do Egito. Eles estavam na Palestina, vinha gente do Egito. Eles falavam a mesma língua, o mesmo idioma, mas tinham a mesma crença. E aí, nesse momento, quando começou o ajuntamento, quando Pedro começou a falar, quando chegou, todos estavam no mesmo lugar, já prontos para adorar, veio um fenômeno, né, dos céus, fogo e tal, como fogo, né? E aí todos entenderam na sua língua materna, que é o que está escrito no 7. Todos entenderam na sua língua materna. E aí a gente vê que a partir daí Pedro começa a pregar uma palavra emocionada, uma palavra bem cativante, e aí se convertem em 3.000 pessoas, homens só, mulheres, que seja, mas são 3.000, pelo menos 3.000. Se fosse só 3.000, estava bom não? Numa pregação? Bom, né, pastorzão? 3.000 uma pregação só é... Então, depois disso, o pessoal não queria mais ir embora. O pessoal que veio do Egito, que veio da Turquia, que veio ali mesmo, ou de Samaria, ou qualquer outro lugar, não queria mais ir embora. Queria todo mundo ficar ali. Por quê? Porque a igreja estava muito boa, estava muito gostoso de reunir. Eles estavam experimentando algo que não existiu ainda. Derramamento do Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo, ele usava alguns. Nesse momento, o Espírito Santo foi derramado para todos. Todos estavam ouvindo, todos estavam sentindo, todos estavam participando. E ninguém nunca tinha visto isso. Ninguém nunca tinha presenciado isso. Hoje nós experimentamos o Espírito Santo de uma forma que a gente até banaliza. Ah, não, eu posso ter Deus em casa, eu fico em casa. Eu não preciso estar junto, eu não preciso estar no templo. Eu não preciso de ninguém para interceder de mim para Deus. Mas precisamos estar em comunhão, precisamos estar juntos. E a primeira lição que eu tiro desse texto, desse evento, desse acontecimento, quando a igreja atua dessa forma, o mundo não entende quando Deus faz um milagre. Porque no último versículo que fala sobre isso, né, falavam que essas pessoas que estavam alegres e saltitando estavam bêbadas. Esse pessoal está bêbado. O pessoal da igreja está tudo doido, ó. São tudo louco. E aí o mundo não entende quando Deus faz um milagre na sua vida. Acha que você é louco. Mas não fique espantado. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Amém? A nossa juventude, a nossa igreja, nós não estamos aqui para o mundo. Estamos aqui para adorar? Um de cada vez. Para adorar? Isso, vamos falar para... né? Mas o que é que o texto que lemos traz, né? O que aconteceu, esse texto que eu li agora do 42 e 47, aconteceu depois disso. O povo não queria ir embora. E isso eu trago a segunda lição. Quando a igreja está em comunhão com Deus e com seus irmãos, todos querem ficar perto. Você já foi numa igrejinha ou numa igreja que seja, que é uma comunhão muito boa, você não quer sair dela? Você quer ficar ali conversando, acaba o culto, fica ali até 11 e tal, toma um cafezinho, né? Isso é comunhão, irmãos. Só tem esse cafezinho, só tem essas conversas, só tem essa integração quando tem comunhão. E a comunhão, ela é premissa para uma igreja ser igreja. Porque uma igreja só é igreja se todos estiverem com o mesmo objetivo. Só tem o mesmo objetivo quem está em comunhão, não é verdade? Então, eu queria trazer 5 características dessa igreja, ou 5 formas de ser uma igreja lá do Cristoverso. A igreja do Cristoverso, ela é perseverante e unida. Perseverante e unida. O que isso tem a ver? Por que estão juntas essas palavras? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar por quê, irmãos? O que tinha lá para perseverar? Não sei se vocês lembram, esse episódio, né,
todo o Novo Testamento foi escrito, né, no período aí dos romanos, né, no finalzinho dos gregos, romanos e tal, e aí nós estamos vendo e tendo um embate do Império Romano querendo dominar tudo que está em volta. E esse pessoal já estava sendo dominado pelo Império Romano. Tínhamos ali alguns governantes, representantes de Roma, que estavam dominando aquele local. Então, perseverar por quê? Você dizer que Jesus morreu e esse é o Senhor, eu estou dizendo que Jesus é o César. Quem é o César? É o título do governante de Roma. Então, eu não posso afrontar o governante de Roma. E aí isso era um crime de morte. E aí essas pessoas pregavam coisas que eram totalmente contrárias àquilo que o Império Romano pregava. Essas pessoas estavam vivendo de uma forma que ninguém antes estava vivendo por perto. Você já pensou em me juntar com Abner, com o Xande, com o Felipe, com a Raquel, com a Gi, com a Tainá, falar, vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo e vamos viver do que sobrar aí, e se chegar alguém precisando também, a gente dá para essa pessoa também. Que isso, gente? Quem que faria isso? Levanta a mão aí. Vocês não são crentes, não? É isso que estava acontecendo. Você acha que em algum lugar do mundo isso poderia acontecer? Se não tivesse o Espírito Santo pegando fogo dentro do peito? Não teria. Se não tivesse Deus na história, se não tivesse Cristo na conversa, essas coisas que estavam acontecendo não seria possível. Perseverando, então, eles estavam nessas tribulações contra o império, contra a perseguição, contra as outras doutrinas que estavam em volta, porque eles não era a única doutrina que estava ali. Não tinha só cristianismo. A igreja brigou com o gnosticismo, a igreja brigou com as mitologias que estavam em volta dali, né? Com a cultura gnóstica, agnósticos, né? Magias e tudo mais. Então a igreja estava lutando contra tudo isso aí. Então ela tinha que perseverar. Perseverar é permanecer firme. Perseverar é continuar mesmo com a luta, mesmo com a guerra, mesmo com a tribulação. Perseverar na tribulação, perseverar nas tentações, porque você acha que uma igreja dessa... Olha o que aconteceu com aquele casal Áquila, né? Priscila e Áquila. Ananias e Safira, desculpa. Eles estavam com Pedro ali, daqui a pouco em Atos aqui. E aí, propuseram a vender as coisas, né? Vamos vender as coisas que nós temos e dar por dinheiro para a igreja. Vamos embora. Aí eles chegaram a vender e falaram assim, rapaz, tem muito dinheiro aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um pouquinho, vou falar que é tudo. E vou ficar, né? Todo mundo vai achar que é tudo, tá tudo certo, dinheiro tá bom, tá ali também e tal. Vendi por 100 mil minha propriedade, Xande. 90 estou dando para a igreja, mas estou ficando com 10, que vai que, né? Mas, pastorzão, é tudo aí, hein? Que bênção. O que Pedro falou? Tem certeza que é tudo? Tem certeza que está tudo aqui? Tem sim. Caiu para trás. Enquanto os meninos estavam quando o Isaac e Manuzinho estavam retirando ali aquele pessoa ali, chegou a esposa dele. Seu marido morreu, tal. O dinheiro que está aqui é tudo? É tudo sim. Tem certeza? Tem. Caiu também. Esse casal foi fiel até na mentira, né? É um péssimo exemplo para ser junto, né? Mas aconteceu. Fazer o quê? Então, nas tentações. Que tentações são essas? Esse tipo de tentação. Quando a gente fala tentação, a gente remete para o lado sexual, o lado da pornografia, o lado de traição, o lado de fornicação, mas não é só isso, irmãos. Tentação de muitos é ver alguma coisa em cima ali e pegar. A tentação de muitos é ver uma situação que pode se dar muito bem e fazer. Tentações, cada um tem a sua. Vamos respeitar todas, mas vamos lutar contra todas também. Perseverar nas doutrinas. Nesse tempo, o que mais tinham eram pessoas dizendo um tipo de verdade. Nós tínhamos pessoas que, nesse tempo, que disseram que acompanharam Jesus. E aí eles diziam que eles eram os apóstolos e que viveram, eram amigos de Jesus Cristo, e muitas pessoas seguiam elas. Tinham as falsas doutrinas. Perseverar na doutrina. A igreja do Cristoverso persevera. Mas por que será que tem união envolvido nessa perseverança? E aí eu trago 2 motivos por quê. A igreja só é igreja quando tem união. Nós só somos uma igreja quando estamos unidos. Senão a gente é um clube, no máximo.
Nós só somos igreja mesmo, na definição, eclésia, se a gente estiver unidos com um propósito. Se a gente estiver unido, um querendo parede preta, outro querendo parede marrom, a gente não é igreja. Se a gente tiver um querendo pregar o evangelho e o outro querendo fazer festa, a gente não é igreja. Se a gente tiver cada um querendo fazer uma coisa diferente, cada um tendo uma visão diferente da mesma coisa, a gente não é igreja. A gente só é igreja quando tem uma visão, quando tem uma missão, quando tem um Cristo. Essa sim é a igreja. Então, essa união nos faz ser igreja. Perseverar só é relevante quando você tem alguém para compartilhar, ou alguém para perseverar com você. Observou que geralmente você não persevera em alguma coisa sozinho? Quando a gente está sozinho, a gente não persevera. Repararam isso? Observaram? Não, eu fiz a faculdade, concluí meus 5, 6 anos lá de faculdade, top. Quem te ajudou? Não, eu fiz sozinho. Impossível. Né, Abel? Impossível. Se você é casado, alguém teve que arrumar sua casa. Se você é estudante, alguém tem que pagar sua faculdade. Então você nunca vai sozinho. Sempre tem alguém. A perseverança depende de outras pessoas do lado de você, outras pessoas te ajudando, outras pessoas te influenciando, outras pessoas injetando ânimo em você. Não, vai, você consegue. Eu vou trancar a faculdade. Não, vai lá, você consegue, você é inteligente, vai, é o seu sonho, lembra disso, para. Aí você vai. Perseverar. Só tem relevância, só é perseverança se tiver alguém em volta. Se tiver pessoas te sustentando. Senão você não persevera. Logo, essa união, a unidade, ela faz toda a diferença. A igreja desunida, ela cai. A igreja desunida, ela fracassa. A igreja desunida, ela esfria. A igreja desunida, ela fecha. A igreja desunida, ela não persevera. A igreja do Cristoverso, então, ela é perseverante e unida. Amém? Segundo ponto que eu vejo aqui, interessante, é que a igreja do Cristoverso, ela é temente a Deus e cheia de prodígios. Lá no 43 fala o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Observaram o início? Em cada alma. Tem gente que tem 2 almas? Tem gente que tem meia alma? Cada um tem uma alma. Então, em cada alma, ou seja, cada pessoa, havia temor. Já imaginou o Lucas escrevendo isso aí e pensar assim: rapaz, 3.000 se converteram só numa pregação. Você imagina o resto que vem juntando, as famílias, esse pessoal que vai juntando depois, aglutinando ali. Você imagina a quantidade de pessoas que tinha nessa igreja. Ele olhar e falar assim: desses 5.000, desses 6.000, 3.000, que seja ali, todos eles tinham temor. Você falar que a igreja tem temor é porque você está vendo alguma coisa acontecer. Você não vai falar que a Tainá tem um temor de Deus. Ela ministrou louvor lindamente aqui na frente. Temor de Deus. Ela mostrou algo. Por isso que nós falamos que tem temor. Agora, eu olhar para uma igreja como um todo, assim, olhar assim, essa igreja, todo mundo ali é temente a Deus. Tem temor de Deus. É você ver que essa igreja dá frutos. É ver que essa igreja, então, por isso, ela tem algum resultado. Por isso que a gente fala que ela é temente a Deus. Ela tem o temor de Deus. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Uma corrente é tão forte como o seu elo mais fraco. Isso é uma frase de um cara chamado Eliyahu Moshe Goldratt. Bacana, né? Ele é um consultor, criador de uma teoria chamada teoria das restrições. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque é algo muito técnico, né? Mas é o seguinte, Xande deve conhecer uma coisa parecida com isso aí. É o seguinte, essas máquinas, esses processos que acontecem, elas só são tão robustas como a peça mais fraca. Uma corrente poca, né, estoura onde? Em algum elo. Esse elo mais fraco diz a força da corrente como um todo. O que a gente pode falar para a igreja? Todos nós somos elos. Nós juntos somos uma corrente, nós somos uma igreja. A nossa igreja é tão forte quanto o elo mais fraco dela. A nossa igreja é tão forte como o membro mais necessitado dela. Não estou falando de recursos pessoais, nem nada disso não. Eu estou falando de entrega para Deus, de fé, de perseverança, de vida cristã. A nossa igreja é tão forte quanto o membro mais fraco. Então, se estamos despontando na espiritualidade e não olhamos para quem está do lado,
você não está sendo igreja. A igreja tem que andar junta. A igreja tem que andar junto. Se a gente não estiver junto, a gente não é igreja. A igreja é tão forte quanto o seu membro mais fraco. E Paulo já falou. Você que está forte aí, olha para o lado. Seu irmãozinho se escandalizar com algumas coisas, ajude ele. Não faça com ele na presença dele. Comer tipo de carne. Naquele tempo, né, tinha muita questão de comer carne diferente e tal. Se você comer essa comida e a Tainá se escandalizar, não coma perto dela. Está fazendo ela pecar. Está sendo pedra de tropeço para ela. Se o seu Xande não concorda que seja feito um louvor que bata palma, não bate palma. Você está fazendo o Xande de pecar. Você está afastando o Xande da comunhão da igreja. Se você está vendo que as pessoas estão falando, eu não concordo, não quero, não vejo, ensine, ajude, traga para o mesmo nível. As pessoas estão embaixo, traga para o mesmo nível então que o seu. Não é só bater, não é só falar que está errado, é ensinar. Isso é ser igreja. Isso é reforçar a espiritualidade do outro. Isso quer dizer que uma igreja é tão santa, crente, abençoada, quanto o seu membro mais fraco na fé. E outro ditado bacana também que a gente pode falar aqui, é que basta uma maçã podre para apodrecer o cesto todo, né? E a Bíblia tem esse ditado, tá? Lá em 1 Coríntios 5:6, fala sobre fermento, né? Bota aí pra gente aí, por favor. 1 Coríntios 5:6. Coríntios 5:6. O que diz lá? Tá botando aí, na mídia? 1 Coríntios 5:6. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dormiram, né? Seus crentes. Fala o seguinte. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Por acaso vocês não sabem que um pouquinho de problema estraga todo o contexto? Vocês não sabem que um irmão caindo na igreja, que é questão de fé, né? Ele abala toda a igreja junto, leva tudo junto. Sabe por quê? Quando eu caio lá fora, eu me exponho lá fora, eu estou expondo a igreja. Sabe por quê? Ele não vai falar Jonas, fecha aspas. Jonas da Igreja Batista Guaranhuns? Jonas daquela igreja ali? Esse cara aí, é daquela igreja lá. A igreja vai junto, irmãos. Todos nós aqui estamos conectados, querendo ou não. E amém por isso. Então, o texto diz que todos estavam no mesmo nível. Olha o que falou o texto. E cada alma havia temor. Ou seja, estava todo mundo igual. E quando isso acontece, Deus faz milagres no meio da gente. Observaram que quando a igreja está unida, quando a igreja está no mesmo pique, quando a igreja está engajada, quando a igreja está forte, firme, coisas impossíveis começam a acontecer no nosso meio? Vocês já repararam que a gente construiu uma rampa sem dinheiro nenhum? Né, Natan? R$200, né? Que tinha? Vou nem falar quantos % a mais que veio custar isso aí. Já repararam que coisas impossíveis começam a acontecer quando nós estamos juntos? O mesmo propósito? Com o mesmo objetivo? Com Deus na frente? Então, para realizarmos prodígios, temos que ter uma igreja que teme a Deus e seja unida com o mesmo foco. Terceiro ponto que eu vejo, vou fazer um resuminho aqui. A igreja do Cristoverso, ela é perseverante e unida, ela é temente e cheia de prodígios, e agora o terceiro, ela anda junto e se ajuda. Andar junto e se ajudar não é a mesma coisa, hein? Quem aqui pega ônibus sabe que quando você está no meio da galera toda lá, você está junto com todo mundo. Mas se alguém cair no ônibus, você vai até rir dessa pessoa. Você não está junto com ela, não. Não quer dizer uma coisa... Outra coisa não é você estar em união, estar em comunhão com alguém e estar junto com ela. São coisas completamente diferentes também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, hein? Vamos lá. 44 fala o seguinte:
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida com que alguém tinha necessidade. Então, como falei, ser unido não é o mesmo que andar junto. Andar junto não é somente sair para lanchar depois do culto, tá? Acabou o culto, vamos embora, vamos comer o quê? Vamos embora para onde? Não é só isso. Isso é até um bom sinal, mas não é só isso. É terem coisas em comum. É terem hábitos em comum. É fazerem coisas juntos. É terem momentos. Construir memórias. Construir lembranças. Construir relacionamento. Então, você acha que isso é fácil? Você acha que isso é difícil? O que você acha? É fácil ou difícil isso? Minha vida é muito corrida, eu tenho emprego, eu tenho família, eu tenho 4 filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, papapá. Se fosse fácil, qualquer um faria. A porta do céu é estreita, irmãos, né? Não é larga, não. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Ser igreja, não é fácil. Não se iluda, tá? Vamos estar na igreja que é uma vida mais tranquila. Não, não é. É até mais difícil, tá? Porque o inimigo quer te desviar. E aí ele vai botar coisas na sua frente que você até quer ir. Vai botar desejos, vai botar vontades, vai tirar interesse por algumas coisas. E aí você vai se embrenhando nesse caminho, se amarrando, quando você vê, você está caído no chão. Então toma cuidado com algumas vontades rompantes. Vamos mudar de ideia, não sei o quê. Cuidado, hein? É difícil? É impossível? Não. Essa igreja viveu isso. Então não é impossível. Eles com muito menos recurso, eles com muito menos conectividade, eles com muito menos ciência, eles com muito menos saneamento básico, eles com muito menos casas, eles com muito menos recursos financeiros, fizeram isso. Por que nós não podemos fazer? Por que nós, em pleno século XXI, com toda a conectividade, de eu falar aqui em português, e o cara lá na China entender em chinês, por que a gente não faz isso? Por que nós não somos tão igreja? Por que nós não somos íntegros? Por que nós não fazemos o que temos que fazer? Porque o nosso discurso é lindo. Eu estou falando aqui, qualquer um poderia falar aqui. Melhor do que eu, inclusive. Mas fazer é que é o segredo. Agir é que está o esquema. Porque estar junto ali como igreja, andar junto e se ajudar, é uma coisa completamente diferente. Aqui o texto fala o seguinte: se precisasse, eles vendiam e ajudavam. Eu estou precisando de uma ajuda ali, não deu para pagar a luz esse mês aí, tal, me ajuda aí. Não, tá bom, gente, vou vender meu laptop ali, que eu trabalho com ele, e vou te dar esse dinheiro. Quem faria isso? Difícil, né? É impossível fazer isso? Não, não é. Mas a gente faria isso? Parece que é inconcebível o que eu acabei de falar, né? O pai Jonas está doidão. Tem uma coisa nessa água ali. Então, irmãos, vamos parar de sermos egoístas, individualistas, e vamos negar essa nossa carne. Vamos ser a igreja do Cristoverso. É simples, mas não é fácil. Mas é possível, tá? Então, em quarto lugar, a igreja do Cristoverso, ela é perseverante e unida, temente e cheia de prodígios, anda junto e se ajuda. E agora o quarto, vai ao templo e se visitam. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá, 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente, unânimes no templo. Diariamente, unânimes no templo. O que isso quer dizer? Todo dia, todo mundo estava na igreja. Entenderam isso? Diariamente, unânimes no templo. Todo dia, todo mundo junto na igreja. E a gente reclamando do culto de quinta-feira, né? A gente reclamando aí que vai ter um teatro no sábado que todo mundo vai, hein? O teatro vai ser impactante, vocês vão vir, amém? Depois dessa mensagem tem que vir, né? Fica meio feio falar que não vai, né? Mas venham, hein? Vai ser impactante.
E a gente reclamando. Mas tem que ir culto domingo de manhã. Domingo de manhã, vamos lá. Mas tem culto na quinta também, que tem que lavar roupa, fazer comida. Vamos lá. Diariamente, unânimes no templo. Coisas que a gente quase não faz. A gente faz, parece que escala, né? Quem está quinta não está domingo, quem está domingo não está quinta. Eu falo por mim mesmo, tá, irmãos? Eu tenho uma rotina muito... Quem me conhece sabe, minha rotina é louca. Eu trabalho de escala, tem empresa, vai embora. E aí, as coisas se bagunçam mesmo. Mas, à medida do possível, estavam no templo. À medida do possível, estavam juntos. À medida do possível, estavam adorando, estavam cultuando. Não precisavam falar que era culto de oração na quinta-feira. Não precisava falar que era quinta bang, ou domingo e tal, EBD. Não, eles estavam juntos aqui. A gente vai fazer o que aqui agora? O que a gente vai fazer? Aí faziam alguma coisa. Igreja não é só para vir para cultuar, não, gente. A gente é igreja para discutir Bíblia lá fora. A gente é igreja para discutir Bíblia dentro do shopping. Comendo um churrasco. Aleluia. Glória a Deus. Diariamente unânimes no templo. Quanto tempo dura o nosso culto, hein? 7 horas começou, né? 7h30 começou. Que horas são agora? 8h34, vai acabar perto das 9 horas. 1h30. E a gente reclamando de 1h30. Quantas horas tem um dia? Um de cada vez, por favor. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Quanto seria 10% disso? 2 horas e... Não é 40... Vamos lá, 2 horas e pouco. Vamos botar 3 horas aí, beleza? Perto de 3 horas. Vamos lá. Então a gente está entregando 5% do nosso tempo para Deus hoje. 5% do nosso tempo para Deus hoje. A gente não fala que é dizimista? Ou você acha que dízimo é só dinheiro? Não. Dízimo é tudo. Quando que Jesus falou que é só para entregar o dinheiro, o seu salário, 10% e, opa, fiz minha parte. O que aconteceu com Jesus Cristo e o jovem rico? Vende tudo e me segue. Tudo e me segue. Dá para os pobres, dá para quem precisa e vem. Nós faríamos isso? O jovem rico também não fez. Não se abale, você é um ser humano. Mas precisamos refletir algumas coisas. Precisamos entender que ir ao templo, vir para a igreja é importante. Temos uma mentalidade de que somos igreja em qualquer lugar. Somos igreja quando estamos juntos, irmãos. Somos igreja quando estamos juntos. Ou você faz período de louvor, ou você prega, você ora na sua casa sozinho o tempo todo. Impossível, irmãos. Sabe por quê? A rotina vai te sufocar. Você não vai tirar esse momento todos os dias. Um momento você vai... Não, hoje não precisa não. Hoje é só cantar. Não, hoje é só pregar. Hoje é só vou orar. Hoje, não. E aí vai embora. Vir ao templo é importante, irmãos. Sabe por quê? Porque eu falo dos meus problemas para a Tainá. Tainá conta os dela para mim, eu percebo, rapaz, eu tenho um pouco de problema. Rapaz, tô precisando dar uma morada melhor aí. Não, Tainá, isso que está passando eu já passei. É assim, assim, assado. Ó, que bênção. Para ela foi abençoado. Estar na igreja é muito mais, muito mais do que uma adoração vertical, gente. Não é só de nós para Deus, não. A gente abençoa quem está do nosso lado também. Cria uma certa, hoje chamada aí, né, de network. Nós temos uma rede de relacionamento. Nós temos uma rede para construir coisas, para fazer coisas. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, cada um tem um conhecimento em uma área totalmente diferente do outro. Alguns falam, eu sou de exatas, eu sou de humanos, eu sou de biológicas, eu sou de divinas. Eu estou aqui para Deus. Precisamos estar juntos, mesmo sendo nós diferentes. E aí, ter momentos juntos, criar memórias, criar relações, estreitar os laços, melhorar nosso network. E o finalzinho do texto é que dá uma espetada na gente, com alegria e singeleza de coração. O que seria singeleza de coração? Vocês sabem disso? Vocês sabem o que é isso? Sinceridade. Sinceridade. Eu estou alegre, eu estou cultuando, e isso realmente é o que eu queria fazer. Eu não estou na igreja pensando, ei, minha roupa no varal, tem que cozinhar feijão.
Rapaz, não paguei a conta de luz. Rapaz, tem uma série nova hoje. Vou maratonar. Estou de férias, o que eu vou fazer hoje? E eu estou aqui falando, a Tainá está aqui cantando, todo mundo acontecendo aqui, e você está viajando aí, está em Nárnia, está em outro lugar. Você não está aqui. Parece que é missa de corpo presente, só está aqui o corpo, né? A mente está lá fora. Não é isso que é estar no templo com alegria e singeleza de coração. É estar aqui, mas você e sua mente. Você e os seus desejos, você e a sua carne, você e o seu espírito. Sabe por quê? Porque se a gente não depositar os nossos desejos no pé do altar de Cristo, eles não vão sair de você. A nossa humanidade, a nossa carnalidade, os nossos desejos, nossas concupiscências, não vão sair da gente se a gente não depositar aqui. Se a gente não estiver aqui junto, a gente não vai saber como se livrar deles. Dos nossos, entre aspas, problemas. Dos nossas fraquezas. A nossa fraqueza com Deus é força. A nossa fraqueza com Deus muda. A gente roda a mesa, a gente vira o jogo. Nós temos que estar aqui o tempo todo. João, mas tem que vir na igreja todo dia. Não estou falando isso. Estar aqui é estar juntos, com o mesmo objetivo. No templo quer dizer adorando a Deus. Temos que estar juntos em comunhão. Não é estar juntos para falar mal do irmão. Não é estar juntos para falar mal do pastor. Não é estar juntos para planejar alguma coisa contra alguém. Não, gente. É estar juntos para adorar a Deus. É estar juntos construindo relacionamentos saudáveis. Não vamos nos atacar, não. O mundo já faz isso muito bem. O mundo já faz isso perfeitamente. Não vamos nós criar uma rotina de... Ó, o que aconteceu, viu? Aí fica olhando. Viu? Aí chega depois do culto. Né? Aí cria os grupinhos. Cria as divisões. Acabou a igreja. Não tem mais igreja. Eu tenho só algumas pessoas que estão vindo no mesmo lugar. Não sei nem porquê. Se for para fazer com vontade. Fazer com alegria. Fazer com foco. Nós estamos aqui para fazer isso, vamos fazer. Quinto e último ponto, foi rápido, hein? A igreja do Cristo Verso, ela é perseverante e unida, temente e cheia de prodígios, anda junto e se ajuda, vai ao templo e se visita, e por último, louva e é aceita. Louva e é aceita? Como assim? Vamos lá, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa simpatia é uma raiz de uma palavra, né, da mesma palavra de quando Jesus Cristo estava no texto que Jesus falou assim, Jesus Cristo crescia em graça perante os homens e perante Deus. Essa graça, caris, né, que é a mesma palavra aqui, a raiz grega, está querendo dizer para a gente que é uma aceitação, que é uma predisposição, não, ok, eu aceito o que você está falando aí, eu estou interessado em saber, vamos lá. Entendeu? É basicamente isso. Então, nós somos aceitos onde nós estamos? Plenamente? Sai perguntando os vizinhos aqui se vocês gostam da gente. É para a gente pensar. Será que a igreja está sendo relevante no lugar onde ela está? Será que o nosso louvor está chegando aos ouvidos de Deus e transformando quem está à nossa volta? Ou não está nem passando do teto e está irritando todo mundo? Temos que pensar, irmãos. Estamos aqui para ser igreja, não para ser um ofensor, não para ser alguém que está agredindo todo o povo, atrapalhando a rotina do bairro. Não, estamos aqui para trazer o bairro para Cristo. Nosso motivo de estar aqui é somente esse. Não é para a gente ficar aqui encerando os bancos, não. É para a gente vir aqui e levar pessoas para Cristo. É para encher esses bancos aqui, dobrar o tamanho, encher também, fazer 2 cultos e vamos embora. Para isso que a igreja existe. Ou você acha que Pedro chegou lá em Jerusalém e falou assim, não, a PIB de Jerusalém vai ter 5.000 membros, vou trabalhar para isso. Não, as coisas foram acontecendo. Mas ele tinha uma coisa, ele adorava e servia a Deus nos métodos da Bíblia, da forma que tem que ser feito. Por isso a igreja cresceu. Os irmãos estavam junto com ele. Não existe igreja que cresce somente com o pastor na frente. Não existe igreja que cresce somente com membros. Não. A igreja tem que ter pastor e tem que ter membro. Tem que ter os dois aí. Um rebanho não anda sem pastor.
Você já viu um rebanho na ovelhinha, um monte de bem, bé, pro caminho que quer? Não vai. Aí uma ovelhinha vai para o lado do penhasco, outra vai estar no lamaçal, outra vai ser pego por algum bicho, e as vão se dispersar. Não vai ter rebanho. Não existe pastor sem rebanho, não existe rebanho sem pastor. Não existe igreja que caminha separado. Nós estamos aqui para louvar e sermos aceitos e fazer as pessoas aceitar Cristo. Para isso que a gente está aqui. Levar o Evangelho, levar Cristo, comunicar Cristo. Nós somos Cristo para as pessoas. As pessoas têm que ver Cristo na gente. Alguém falou uma vez, e é um cara importantíssimo na história, falou assim: eu até gosto de Jesus Cristo, mas eu não gosto do fã-clube dele. Olha só. Quem é um fã-clube de Cristo, irmãos? É gente. Você não é cristão, não? Eu sou. Nós somos o fã-clube que ninguém gosta. Por quê? Por um lado, eu até gosto disso daí. Nós somos diferentes do mundo. Estamos combatendo, ok. Agora, batendo não. Combatendo. Lutando junto. Não estamos lutando contra. Os nossos inimigos não são as pessoas. Nós temos que amar o pecador e detestar o pecado. Nós estamos quase que amando o pecado e quase matando o pecador. Crucificando junto com Cristo todo mundo aí, um monte de gente, à toa, sem necessidade. As pessoas que estão para vir à igreja têm que estar aqui dentro. Elas têm que gostar de estar aqui dentro. Elas têm que falar assim: eu quero ir naquela igreja ali. Ó. Essa é a igreja de Guarenhus, rapaz, eu estou doido para ir lá. Alguém já foi isso com você? Difícil, né? Por que não? Você é da igreja. Isso não é legal, não? Não? Vamos lá. Essa simpatia, como eu falei, é a raiz da graça, ou seja, uma aceitação. Nós temos que ser aceitos no lugar onde nós estamos. E o nosso louvor? Qual é a qualidade dele? Não é essas músicas que nós cantamos aqui, não. Isso aqui não é só isso aqui que é louvor, não, tá? Louvor e adoração é vida. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é celebração. Tá bom? Louvor e adoração é vida. Pregação é vida. Aqui é uma celebração. Beleza? Temos nos entregado? Temos feito com capricho? Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer com capricho. Não, vou lá na igreja hoje lá. Vou lá. Fazemos o nosso melhor? Nós tocamos aqui hoje e tal. Olavo tocou bateria top aqui, fez a marchinha lá, maneira e tal. Foi o seu melhor? Foi o nosso melhor? Não, foi o meu melhor. Não, mas você errou muito. Não, mas foi o meu melhor. Deus está vendo o seu melhor. Deus está vendo a sua entrega. Deus não está vendo a qualidade técnica das coisas que você está fazendo. Deus está vendo a sua intenção do seu coração. Como é que está a nossa adoração? Como é que está o nosso louvor? Como é que está a nossa entrega? Juventude e igreja. Como é que está? Então, para concluir, irmãos, a igreja do Cristoverso, ela é perseverante e unida, porque juntos nós somos mais fortes. Ela é temente e cheia de prodígios. A base de uma igreja que vence é o temor a Deus. Anda junto e se ajuda. Comunhão nos fortalece, nos molda e nos melhora. Vai ao templo e se visita. Relacionamento com a igreja, dentro da igreja e fora da igreja. E por final, louva e aceita. Louvar apesar de qualquer coisa e ser relevante onde se encontra. Essa é a igreja do Cristoverso. Fica a reflexão para nós. Eu sou a igreja do Cristoverso? Eu sou crente do Cristoverso? Eu sou cristão do Cristoverso? Eu sou membro da igreja do Cristoverso?